Faça isso que eu vou te falar nesse vídeo e você vai se tornar um expert em gestão. A primeira coisa que eu gostaria de te dizer para a gente começar o vídeo de hoje é que a nossa progressão não é linear, nunca foi e nunca vai ser. Por que eu falo sobre isso? Porque tem muita gente que acredita que o jeito de fazer as coisas, né, mesmo melhorando aos poucos aí, vai te dar um resultado linear no tempo, sempre crescente. Não, infelizmente não é isso que acontece na prática. Nossa vida é feita de fases, é feita de altos e baixos, é feito de lados positivos, lado negativo. Ora nós estamos melhores, né, e temos melhores resultados aqui com a nossa empresa. Ora nós temos melhores resultados, inclusive com a nossa família, com os nossos amigos, com os esportes que a gente pratica, com o nosso lazer. E essas fases que a gente vai passando, vai fazendo com que a gente se transforme. Então não adianta você se cobrar aí, mesmo que você ainda não seja um empresário e queira abrir a sua empresa, mas principalmente para aquelas pessoas que já têm a sua empresa, de conseguir, né, ou não estar conseguindo gerir a sua empresa muito bem, porque se você não estiver fazendo algumas das coisas que eu vou te falar nesse vídeo aqui, muito provavelmente você não vai conseguir se tornar um expert em gestão. É possível se tornar um expert em gestão? Sim, totalmente possível. Por quê? Porque gestão se aprende. E liderança, que tem a ver com pessoas, aí precisa de um pouco mais de experiência, de tempo, também de estudo, mas de muita prática. Gestão dá para se aprender, dá para se fazer mais rápido, depende de outras coisas, e é isso que eu vou falar nesse vídeo, o que você precisa para você se tornar um gestor, né, empresário, também expert nesse quesito de gestão. Bom, você tem uma ideia, você começa a transformar essa ideia num negócio, ou seja, tudo aquilo que é uma ideia e que a gente consegue transformar num negócio e fazer dinheiro, vira efetivamente um negócio, mas infelizmente muita gente fica com esse negócio durante anos e às vezes chega até a fechar esse negócio durante muito tempo, né, achando que teve uma empresa. Uma empresa, pessoal, não é aquela instituição que você somente abriu um CNPJ, está pagando um contador e ela tem algumas pessoas fazendo algumas coisas. Não, isso é um negócio. O negócio é quando você tem uma ideia, quando você tem um serviço ou um produto e faz dinheiro com aquilo. Uma empresa é muito diferente de um negócio. E aí, quando a gente fala em gestão, a gente precisa falar de empresa. É muito fácil, muito simples a gente gerir um negócio. Porque o negócio é algo que a gente pegou uma ideia e está fazendo ali dinheiro, vendendo de qualquer forma, entrando em contato com as pessoas de qualquer forma, fazendo o nosso marketing de qualquer forma, sem pós-venda, sem RH, com financeiro meia boca, não tem processos, não tem procedimentos, ou seja, a gente simplesmente abriu as portas, entre aspas, né, e começou a vender os nossos serviços e os nossos produtos. Isso não quer dizer que a gente vai ter sucesso. Ou seja, enquanto você estiver pensando com uma cabeça pequena e falando para você mesmo a palavra negócio, negócio, negócio o tempo inteiro, aí para o seu próprio mindset você não vai se tornar, primeiro, um empresário de sucesso e segundo, um gestor dessa sua empresa de excelência. É muito difícil a gente dar essa reviravolta na nossa empresa. Leva tempo, precisa de dedicação e nesse vídeo eu vou falar para você como é que eu fiz, né? Como é que foi a minha história de ter conseguido chegar aqui, tendo faturado o que eu faturei, conseguir conquistar o que eu conquistei, ter passado pelo que eu passei e hoje me considerar um expert em gestão, que é o que eu procuro fazer para mim mesmo e procuro auxiliar os meus clientes, seja do processo de mentoria consultiva, seja as pessoas que compram o meu curso, né, está, né, atuando aí principalmente debaixo desse guarda-chuva tão gigantesco e tão importante para uma empresa que é o guarda-chuva de gestão, que envolve planejamento estratégico, envolve a gestão, né, da empresa como um todo, mas principalmente de cada um dos processos, marketing, vendas, pós-vendas, da operação, do administrativo, do financeiro, da contabilidade, de compras, de manutenção, de RH, ou seja, é um guarda-chuva grande
que precisa se entender de cada uma dessas peças, desse xadrez chamado empresa, para a gente ter resultado. É como eu sempre falo, a gestão está ligada a processos. E como a gestão está ligada a processos, é muito importante você pensar, atuar, estudar, criar habilidades de trabalhar com processos. Não tem como um negócio virar uma empresa se a sua base processual, estrutural, não estiver muito bem formada. Existe uma coisa que eu sempre falo, a gestão está ligada aos processos. E como sem processos não tem gestão, afinal de contas, gestão é diferente de liderança. Gestão a gente trata processos, liderança a gente trata pessoas. Esses são os dois pilares essenciais de qualquer negócio que quer virar uma empresa. Então, se a gestão está ligada aos processos, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e a nossa experiência com o passar do tempo precisa ser focada em processos. Não tem como ser diferente. Se você não tem processos, você não tem gestão. E aí é que começa a maior parte das dores de cabeça. A gente teve uma ideia, a gente abriu um negócio, a gente quer transformar esse negócio numa empresa, só que esse negócio fica negócio durante muito tempo. E aí começam os desentendimentos, as frustrações, os prejuízos, as dívidas, os empréstimos e, principalmente, os maus resultados com o passar dos anos. Bom, se você não me conhece, meu nome é Gevandro Barros, eu trabalho com mentoria consultiva e produtos digitais para empresários e futuros empreendedores. Desde já, cogite a possibilidade aí de se inscrever no canal, dar o seu joinha se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui para vocês. O meu propósito sempre foi, e acredito que vai ser por um bom tempo, transformar profissionais em empresários de verdade e ajudar para que eles consigam também transformar os seus negócios em empresas enxutas e rentáveis. Então fica comigo aí até o final desse vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito a você melhorar os seus resultados como empresário, se tornar um gestor de excelência e ter resultados concretos aí na sua empresa. Eu disse lá no início desse videocast que o nosso progresso não é linear, e não é mesmo, né? A gente tem fases, a gente tem altos e baixos, e a depender da nossa fase, quanto melhor a gente está, né, seja fisicamente, mentalmente, em termos de conhecimento, experiências, habilidades, a gente tem melhores resultados. Então a gente tem que buscar, né, o equilíbrio, na minha opinião, ele não existe. Existe a busca pelo equilíbrio. Independente daquilo que a gente faça, a gente sempre vai buscar por equilibrar em alguma determinada fase da nossa vida esse equilíbrio que é tão difícil de se alcançar, mas que a cada fase a gente precisa dar prioridade para algumas coisas. Deixa eu contar uma breve historinha para vocês de como eu saí de onde eu saí e de como eu cheguei aqui hoje, no sentido de ter me tornado um expert em gestão, e é por isso que eu vou trazer para vocês aqui os principais elementos para você também virar e se tornar um gestor expert na sua empresa para o seu modelo de negócio. Eu abri o IOPEX literalmente sozinho lá em 2011. Eu tinha saído de uma empresa de consultoria multinacional depois de 4 anos e meio, e aí fiquei 10, 11 meses aí com uma parceria, né, quase que uma sociedade com uma outra pessoa. A gente abriu junto uma empresa de consultoria. Infelizmente essa pessoa, a esposa ficou grávida, a gente dissolveu a nossa parceria, ela foi embora e aí eu abri o IOPEX com a mesma intenção. Quando eu abri o IOPEX, depois de 10 anos e meio, né, no exterior, eu não conhecia ninguém no Brasil, eu não tinha um monte de coisa que eu precisava, pelo menos na minha cabeça, conhecendo do que eu já conhecia, para fazer com que a empresa desse certo. Então eu tinha mais, entre aspas, desafios do que pontos positivos. E o meu principal desafio era, na época, não ser conhecido, né? Não haviam redes sociais, a gente não ficava ali plugado conhecendo pessoas, e como eu passei 10 anos e meio fora no total, eu deixei de conhecer muita gente, eu deixei de fazer contato. Até hoje, muitos dos meus contatos, por conta desses 10 anos e meio, ainda são com pessoas do exterior. Tem um lado positivo disso, mas para essa abertura do IOPEX lá em 2011 foi um lado que me prejudicou bastante. Mas eu tinha também várias coisas positivas que fizeram com que o meu sucesso fosse muito rápido, com que os resultados viessem muito rápido. Vou falar para vocês aqui quais foram esses elementos que fizeram com que a minha empresa crescesse muito rápido e eu tivesse os resultados que eu tive. Bom, a primeira delas, eu tinha conhecimento.
como eu já vinha de uma empresa de consultoria, né? Na verdade, eu comecei como trainee, virei consultor interno da Mercedes, passei por uma consultoria que foi ali um E-Consulting durante 1 ano, depois mais 4 anos e meio na Porsche Consulting, que é uma multinacional de consultoria que atua em diversos países. Ou seja, eu tinha 10 anos e meio de conhecimento como consultor. Então eu sabia prestar consultoria nas mais diversas empresas, porque eu só prestava em multinacional, conhecia muitos desafios diferentes, de muitos mercados diferentes, e ter conhecimento daquilo que você quer vender, obviamente, é muito importante. A segunda coisa que eu tinha, quando eu abri a minha empresa, eram habilidades. Eu criei durante a minha vida toda, né? Seja por conta da leitura, a música me ajudou muito, eu sou músico, toco teclado, a minha segunda empresa, a Indústria da Música, se você não conhece, digita aí Indústria da Música, você vai ver um outro canal, tem outro site, tem outros produtos digitais. Hoje eu tenho essas 2 empresas, né? O IOPEX, que eu trabalho com mentoria consultiva e cursos digitais, e a Indústria da Música, que é um estúdio de produção. Eu hoje sou focado em dar mentorias e principalmente produzir trilha sonora, que é o que eu gosto. É novidade para muita gente, né, que me assiste aqui nesse canal aqui, mas eu tenho também um outro canal, digita aí Indústria da Música, que você vai poder assistir os meus vídeos lá do outro canal. Então eu tinha habilidades que eram muito importantes para me trazer a base como empresário para a época que eu queria me tornar. De novo, eu era um excelente consultor, já tinha saído da Porsche Consulting, que foi a minha última empresa onde eu fui funcionário, né, onde eu fui CLT. Fui eu um dos responsáveis por trazer a Porsche Consulting para o Brasil. Eu fui a pessoa que ajudou a Porsche Consulting a abrir o escritório aqui, a captar os primeiros clientes, a fazer os primeiros projetos. Foi em um dos projetos da Porsche Consulting aqui em Taubaté, na Volkswagen, que eu era gerente de negócios, que eu conheci a minha esposa, a Renata, com a qual estou com ela até hoje. Minha vida mudou por causa disso, também por causa dela e por causa da minha vinda aqui para o Brasil. Então essas habilidades que eu criei ao longo do tempo, habilidades para fazer treinamentos, habilidades para fazer gestão de processo, habilidade de mapear, habilidade de padronizar as coisas, me ajudaram, né, bastante a abrir a empresa da forma certa. A terceira coisa que eu também fiz aí, que foi muito importante e que eu já tinha na época, era a experiência. Então, conhecimento, habilidade e experiência. Eu tinha experiência como consultor, principalmente eu já tinha passado por 32 países, eu tinha uma carreira muito promissora, já estava ganhando muito bem. Inclusive esse era um dos maiores medos, se é que eu posso chamar assim. Medo eu nunca tive, né? Mas um dos meus maiores receios nessa época foi abandonar um senhor salário de gerente de negócio na Porsche Consulting para abrir a minha própria empresa, mas hoje não me arrependo. Se eu tivesse ficado lá, eu estaria ganhando, né? Eu teria ganhado isso durante muitos anos, não teria feito alguns milhões como eu fiz. Então, todo o resultado que a gente tem são das escolhas e dos riscos também que a gente corre. Então, experiência foi o terceiro ponto e eu já tinha, isso me ajudou também bastante a abrir o meu negócio. O quarto ponto que eu também já tinha, eu já tinha uma boa grana. Eu tinha juntado aí uma grana porque eu sabia que se a empresa crescesse na velocidade que os meus conhecimentos e as minhas habilidades poderiam proporcionar para os clientes, e eu tinha certeza absoluta que eu conseguia entregar, mesmo começando sozinho. Então essa certeza estava aqui, não era porque eu vou abrir um serviço e estou começando na carreira, não sei muito bem o que fazer. Não, eu já sabia o que eu ia fazer, eu tinha segurança, eu tinha certeza que eu podia, e eu tinha certeza também, como eu já fazia na Porsche Consulting, que eu poderia entrevistar, contratar, pagar muito bem, treinar e colocar pessoas para fazer, né, para me apoiar a fazer a empresa crescer. Foi isso que eu fiz. Então, eu tinha, número 4, dinheiro. Eu consegui, embora não usei, né, nem 10% do capital de giro que eu programei que eu poderia ter utilizado, mas eu comecei a empresa, nem vou falar de cifras aqui, eu não gosto de falar de cifra, quanto eu ganho, quantos milhões eu faturei, que não sei o quê, porque eu acho que nós do Brasil, né, infelizmente, diferentemente dos americanos e tal, a gente não está acostumado a ver cifra como algo positivo. Enfim, é só uma postura. Como a minha empresa cresceu muito rápido e eu já ganhava dinheiro, eu consegui juntar uma grana, né, e não foi uma grana baixa, porque eu queria ter um capital de giro para pelo menos 12 meses. E a primeira conta que eu fiz foi
qual é o melhor salário que eu posso pagar para consultor e sênior. Eu nunca tive consultor júnior, nunca tive estagiário enviando para um cliente, vendendo esse estagiário como consultor. Sempre trabalhei com consultor sênior, com expert e com gerentes de projetos dentro dos meus clientes que entregavam efetivo resultado, por isso que a gente teve muito resultado e cobrava caro por isso, obviamente. Eu tinha que pagar muito bem os consultores, os meus gerentes, os experts, então a gente também cobrava caro, era muito remunerado, muito bem remunerado. E aí eu tinha pelo menos 6 meses de salário para 6 pessoas, inclusive a mim, ou seja, 7 pessoas. Eu tinha 6 meses de capital de giro para bancar o meu próprio Prolabore como sócio e já contratar mais 6 pessoas para colocar em projetos. E a minha ideia era de ter duas pessoas, um consultor e um gerente, ou 2 consultores por projeto, e no primeiro ano pegar 3 grandes projetos para colocar essas 6 pessoas. E aí algo muito surpreendente aconteceu. Eu investi, na verdade, né, no máximo 10% desse dinheiro. Consegui já 2 projetos muito grandes no início. O primeiro deles foi, inclusive, na Arena de Manaus, na Arena da Amazônia, que é o estado onde eu apoiei a Andrade Gutierrez durante quase 2 anos a planejar, executar, tactear, enfim, né, utilizar o Lean Construction lá nas obras. O IOPEX foi a primeira empresa no Brasil a propagar o Lean Construction em obras gigantescas. Eu tenho orgulho de falar sobre isso. Nós estamos lá nos livros da Andrade Gutierrez, inclusive no livro do próprio estádio que eles fizeram. É um orgulho para mim, tem a minha foto lá, enfim, tem muita coisa legal que a gente fez em vários projetos de parceria, não só com a Andrade, mas com vários outros clientes, enfim. Então, eu tinha dinheiro e esse dinheiro foi o que me ajudou a me dar segurança pessoal, porque eu sabia que eu poderia investir em algo durante um bom tempo e esse dinheiro iria segurar as ondas para eu poder contratar, treinar e colocar aquelas pessoas trabalhando nos meus clientes. A minha filosofia de trabalho, né, que eu mudei um pouco, inclusive, do que o jeito da Porsche que ela fazia, lá na Porsche a gente ficava em torno de um mês e meio sendo treinado e depois a gente era colocado num projeto. Eu não. Eu sabia que eu ia ter um desafio muito maior. A minha régua enquanto consultor, enquanto gerente, era muito alta e graças a Deus ainda é. Procuro não baixar a minha régua nas entregas para os meus clientes, na exigência que eu tenho com eles, inclusive, nas pessoas que sempre trabalharam comigo ou para mim, enfim, porque eu acho que a gente tem que prezar para qualquer coisa, para excelência realmente. E aí, esse dinheiro bancou 3 meses das pessoas fora de projeto. No primeiro mês eu contratava, fazia a introdução da pessoa. No segundo mês, do primeiro para o segundo, a gente já caía em alguns treinamentos. Do segundo para o terceiro, eu ia com essa pessoa num projeto e depois, do meio do terceiro mês, ali, faltando umas 3 semanas, essa pessoa, pago por mim, não era pago pelo cliente, ficava em algum projeto com um ou outro consultor, aprendendo na prática as metodologias que ele ia ter que fazer depois sozinho ou com algum certo apoio no próximo cliente. Então eu investia 3 meses muito pesado, pagando alto salário, treinamento direto, gestão em cima da pessoa para que ela conseguisse desempenhar muito bem antes dela ir para um projeto. Então eu bancava os 3 meses antes de ser pago pelaquela pessoa. Isso foi um diferencial muito grande. Na época, talvez até posso dizer que um risco que eu corri, mas que foi necessário e que no fim das contas deu muito certo. Número 5, eu sempre tive foco, determinação e muita disciplina. Eu sou um cara de perfil comportamental executor, né? Existem 4 perfis, não sei se você conhece: executor, planejador, comunicador e analista. O meu executor é muito mais alto, embora eu tenha também um pouco de comunicador e um pouco de analista, mas eu sou muito executor. Isso, todo perfil, né? Não tem certo nem errado, bom ou ruim, todo perfil tem coisas boas e todo perfil também tem coisas a serem melhoradas. Uma das coisas que eu, em função de ser muito executor, até hoje, né, eu sou uma pessoa que é avessa à mesmice. A cada 6 meses, no mínimo, eu viro a minha empresa, a minha vida meio que de cabeça para o ar. Tô ficando mais calmo com relação a isso. Quanto mais a empresa vai passando, obviamente a gente vai ficando também experiente, a gente vai acalmando o facho, como diz o outro. Mas eu sempre fui uma pessoa muito focada, sempre corri muito na frente do que eu queria. Gosto de falar assim, não atrás. Sempre fui muito determinado com as coisas que eu sempre quis e
sempre em função de arriscar, obviamente com os pés no chão, sempre fui de fazer os meus planejamentos detalhados antes de começar alguma coisa, que foi o que eu fiz com o IOPEX lá em 2011 para abrir a empresa. Eu tinha muita disciplina, eu sou um cara muito disciplinado. Quando eu falo que eu vou fazer, eu planejo direito, vou lá e faço. Isso fez uma diferença muito grande para a abertura e para o sucesso da empresa naquela época. E agora, a sexta e última coisa, que vai pegar o gancho para o que eu vou te falar aqui, que são os temas para você se tornar um gestor expert ou um expert em gestão aí na sua empresa. Essa sexta coisa que eu tinha quando eu abri a minha empresa, no mínimo dividido em 2 pilares aí. Eu tinha o meu planejamento estratégico muito bem feito, não nos moldes do que eu trabalho hoje, né, nos moldes do que eu conhecia de planejamento estratégico na época, que era um molde mais, né, meio que copiado aí das grandes empresas pelas quais eu ajudei a fazer planejamento estratégico na época, mas hoje mudou tudo, tem uma outra abordagem muito mais simples, muito mais fácil, inclusive tem um curso de planejamento estratégico aí que você pode consultar no meu site www.gevandobarros.com.br/cursos, tá lá um curso com tudo que você precisa para implementar um planejamento estratégico aí na sua empresa. E eu tinha uma segunda coisa que eram os processos e procedimentos padronizados. Desde o início, antes da empresa abrir, eu já tinha o planejamento estratégico e processos e procedimentos padronizados. Tudo, Gevandro? Não, obviamente que não. Mas eu sabia quais processos a minha empresa ia ter, quais elementos, né, eu teria que conduzir, como eu iria conduzir cada um desses processos, como eu iria medir cada um desses processos e como eu iria fazer as pessoas cumprirem aquilo que estava lá dentro de cada um dos processos. Eu sabia, por exemplo, até o período que eu iria contratar a primeira pessoa do administrativo, uma pessoa de marketing, quanto tempo eu ia ficar só com consultores fazendo mais, né, projetos ligados à parte operacional, e foi o que eu fiz. Nem tudo saiu 100% exatamente do jeito que eu quis, obviamente tem coisa que saiu pior, tem coisa que saiu melhor, mas os resultados vieram e eu consegui fazer muito dinheiro em 6 anos, e foi por esse motivo que, inclusive, eu tive o meu burnout. Eu trabalhei demais, eu viajei demais, eu me empolguei com o número de projetos e, em função disso, o número de viagens que eu tinha que fazer. Eu peguei projetos no exterior, na África, no México, em alguns outros países do continente africano, na Europa. Isso me levou a um volume de viagens muito grande. A minha imunidade caía sempre. Em 2016, que foi o período que me deu esse burnout, eu fiquei com coisas na pele. Enfim, esse burnout me prejudicou bastante, mas me deu também a chance de pensar em reverter, né, o meu modelo de negócio para esse modelo de negócio que eu tenho aqui hoje. E agora eu vou passar para vocês quais foram, né, ou quais vão ser os temas que eu trabalhei durante esse tempo e uso para mim aqui na minha empresa ou nas minhas 2 empresas e passo para todos os meus clientes no processo de mentoria consultiva. Você vai receber aqui literalmente de graça e poder pensar sobre eles, analisar o que você tem que fazer. Se você quiser o meu apoio, entre em contato. Se você pode ser através do meu processo de mentoria, através dos cursos online, enfim, ou dos meus materiais que no segundo semestre vários deles vão estar disponíveis aí para você também adquirir no site, ou você mesmo ouvir o que eu estou dizendo, assistir esse vídeo ou ouvir no formato de podcast lá no Spotify. Se você quiser ouvir, todos os meus vídeos estão no formato de áudio lá para você ouvir aí no carro, correndo, na academia, da forma como você quiser. Eu gosto de ouvir podcast em lugares, né, quando eu estou fazendo alguma atividade, inclusive na bike. E isso vai fazer com que esses temas vão fazer com que você possa não só refletir, mas trabalhar na prática aí na sua empresa para você virar literalmente um expert em gestão. Bom, para você virar um expert em gestão, a primeira coisa, e não tem como sair dela, ela é talvez a mais importante de todas, você vai precisar ter processos e procedimentos, tanto mapeados quanto padronizados. Gevandro, o que é mapear um processo? É descrever, né, se você já tem uma empresa, como você está fazendo a coisa para encontrar um primeiro padrão. Por quê? Se você já está fazendo algo de algum jeito, você precisa descrever esse jeito, né? Nem que seja numa folha, num caderno, num tablet, num computador, da forma como você quiser. Você precisa descrever isso para você mapear esse passo a passo e depois você padronizar o melhor jeito. Por quê? Porque às vezes tem coisa que está na sua cabeça, mas não está na cabeça do seu colaborador. Então, em muitos momentos, é muito importante você descrever a forma como
Você ou as pessoas fazem as coisas em determinados processos para que você padronize o processo e padronize os procedimentos que estão integrados, né, que fazem parte de cada processo. O que eu entendo por processo? Tem gente que me ouve falar processo. O que eu entendo por processo? Para pequenas e médias empresas, na minha concepção, no meu conceito, no que eu propago, tanto na minha mentoria quanto nos meus cursos, processos são aqueles macroprocessos que a gente tem que serve para qualquer empresa. Marketing, vendas, operação, pós-vendas, recursos humanos, compras, manutenção, administrativo, financeiro, contábil. Isso eu chamo de processos. Embora no conceito, né, literal da coisa, se você for pegar os livros aí, você vai ver que processo é a união de etapas, união de etapas, e lá dentro de cada etapa tem várias atividades. Essas atividades agrupadas a gente põe em procedimentos. Lá na padronização dos processos eu descrevo os quês das etapas. Então, eu pego, por exemplo, um processo de marketing, para eu mapear e padronizar um processo de marketing, eu detalho as etapas de tudo aquilo dos quês. O que você faz no marketing hoje? Ou, né, depois que a gente acha o primeiro padrão, o que você vai fazer de marketing para melhorar o que você está fazendo hoje? Acha um outro padrão e assim vai melhorando a cada tempo. Mas, primeira coisa, de novo, você precisa ter processos mapeados e procedimentos padronizados. Sem isso, você não tem a base estrutural para realizar uma gestão e aí você não vai conseguir ser o expert que você tanto deseja. Segundo ponto para você virar um expert, você tem que aprender a fazer reunião. Reunião voltada para estratégia, onde você vai analisar o seu planejamento estratégico. Eu gosto de fazer uma análise do meu planejamento estratégico a cada 6 meses e fazer essa revisão numa reunião / workshop que eu faço aqui. Inclusive daqui a 2 semanas vai ser a minha reunião de revisão do planejamento estratégico. Eu venho aqui para o meu escritório, passo o sábado inteiro, às vezes sábado e domingo, se eu não consigo terminar eu uso 2 dias, para revisar tudo, revisar meu mapa estratégico, revisar a minha esteira de produtos e serviços, revisar a jornada do meu cliente ou dos meus clientes, né? Seja de mentoria ou dos cursos, revisar a minha planilha de estratégia financeira, onde eu projeto as coisas, revisar o meu cronograma dos próximos 6 meses, que correspondem a esse período do planejamento estratégico, e detalhar o plano de ação para cumprir tudo isso nesses próximos 6 meses. Isso eu chamo de planejamento estratégico, que é o que está lá, inclusive, no meu curso, que é o que eu passo aqui no meu processo de mentoria consultiva para os meus colaboradores. Então, é muito importante você conseguir fazer reuniões estratégicas, reuniões de gestão e reuniões operacionais. Esses são os 3 tipos de reunião. Inclusive, outro dia eu fiz um vídeo falando sobre como você, né, pode ter sucesso aí nas suas reuniões. Assista esse vídeo, está aqui no canal. Ele é muito importante para você entender quais são as nuances principais, o que você precisa falar, o que você precisa discutir, o que você não deve falar, não deve fazer. Assista esse vídeo que ele é muito importante. Então, se você não consegue fazer boas reuniões, por que reunião é importante para você se tornar um expert em gestão? Já que gestão tem a ver com processo, você vai precisar falar com as pessoas que cumprem o que está no processo. Que momentos você vai falar? Só naquele momento ali do dia a dia, vai na mesa de uma pessoa ou chama ela no café? Não funciona. Tem coisa que precisa ser para o processo como um todo. Você tem que pegar, vamos supor que você tem um time do financeiro, 2, 3, 10 pessoas, enfim, o tamanho que a sua empresa for. Você tem que falar com esse time para resolver os desafios e problemas ou tudo aquilo que eles estão passando lá com as finanças. E aí, como é que você faz? Uma reunião para falar com esse time. Se você não sabe fazer uma reunião, conduzir uma reunião para falar com esse time sobre finanças e você não tem conhecimento de finanças, não tem habilidades para lidar com a parte financeira, o que você vai fazer para ter uma reunião de sucesso, para lidar muito bem de forma, né, que você seja um expert com esse processo? Por isso que eu falei lá atrás que você tem que ter conhecimento, habilidade e, com o tempo, adquirir experiência em todos os processos que a sua empresa tem. De novo, marketing, vendas, a operação, né, onde você entrega o seu produto ou o seu serviço, enfim, pós-venda, o administrativo, compras se você tiver, o financeiro, a contabilidade, manutenção, RH, enfim. Sua empresa tem
processos. E esses processos precisam ser geridos. Se não tem padrão, se não tem processo, você não vai conseguir gerir. E é um pilar importante você saber conversar com as pessoas. De novo, reuniões estratégicas para você revisar o planejamento estratégico. Reuniões táticas, que a gente fala, né, de gestão, para você fazer a gestão, que é a famosa reunião semanal. Junta todo mundo, discute o que está acontecendo, avalia em cima de algumas ferramentas como o cronograma e o plano de ação os resultados, plota na parede, tem o seu painel de gestão, coloca uma gestão à vista para funcionar e faz a gestão do seu time, dando oportunidade cada um de falar, de se comunicar, de apresentar os resultados, tanto bons quanto ruins, de falar dos problemas e fazer com que você possa ser efetivamente um gestor. Um gestor, como eu falei no outro vídeo, ele tem, no mínimo, 3 obrigações básicas. Levantar problema, analisar problema e resolver problemas. Se você não sabe levantar problema, porque você não tem processo, você não tem número, você não vai conseguir analisar e você não vai conseguir resolver. Tudo vai ficar no chutômetro, tudo vai ficar meio que na fofoca, no falou e disse. Eu acho que é isso. Ontem eu acho que aconteceu tal coisa. Se a sua empresa começa a crescer, não dá para ter achismo. Tem que ter número. E com o número você vai poder, durante as reuniões, sejam elas estratégicas, táticas ou operacionais, falar da forma correta, no ouvido que o colaborador sabe falar, com número, com substância, com dados, fatos, para não ficar no achismo. Isso é muito importante. Terceira coisa que você vai precisar para se tornar um expert são indicadores e metas. Defina as suas metas e coloque indicadores para medir essas metas. Sejam metas e indicadores estratégicos, sejam metas e indicadores táticos gerenciais ou sejam metas e indicadores operacionais. Giovana, minha empresa é muito pequena, eu preciso desses 3 tipos de metas, desses 3 tipos de indicadores? Não, você pode ter só os estratégicos e o de gestão, não tem problema nenhum. Com o passar do tempo, você vai perceber que como você vai ficar, se a sua empresa inclusive nascer muito pequenininha, como você também vai ficar muito ligado na operação ali, né, no dia a dia da empresa, ora fazendo marketing, ora fazendo um pouco da entrega do serviço, ou produzindo o produto, ou enfim, no operacional ali, como a gente diz, né? Você vai precisar de alguns indicadores operacionais também, porque são alguns desses indicadores da sua operação, seja da operação, né, do dia a dia do marketing, de vendas, de pós-venda, que você vai precisar controlar. Por que indicadores e metas são importantes? Porque você vai precisar fazer, isso eu ensino também na minha mentoria, nos meus cursos, o desdobramento daquilo que está lá no seu planejamento estratégico. Ontem eu estava falando com um cliente, né, e ele concordou comigo. Ele já tem uma empresa há mais de 20 anos, uma empresa consolidada e para ele é um negócio ainda, né? Desde que eu estou começando esse vídeo aqui, eu estou falando dessa transformação de negócio para empresa, que é o que a maioria dos clientes me procuram para fazer isso. E ele sente que ele me procurou a mentoria consultiva exatamente para transformar um negócio que ele ainda tem, que é muito dependente dele, numa empresa de verdade. Por quê? Porque ele quer sair, ele está ficando mais velho, ele quer sair aos poucos, quer delegar mais, quer colocar mais gente, porque ele já tem grana, tem condição de fazer isso, mas não sabe como fazer. A empresa não tem estrutura processual para ele conseguir delegar, sair e poder cuidar da vida dele, usufruir um pouco mais da família, do tempo para um esporte, ou para pensar em outras coisas para a própria empresa. Enfim, foi esse o motivo que ele me procurou. E eu falei uma coisa muito que soou muito bem para ele, que é sobre esse tema de gestão. Se você não tem essa estrutura de gestão para poder fazer a coisa rodar, muito provavelmente você vai continuar, né, tendo por muito e muito tempo esse negócio. E aí é que os indicadores e metas entram, né? Na hora que você olha para os números e só se baseia no número financeiro geral da empresa, né, você acaba ficando desequilibrado. Porque na maioria das vezes, e ele concordou comigo, no empresário ele pensa em 3 coisas. Ele pensa em vender o que ele tem para vender, barra entregar, né? Ele pensa em coordenar o financeiro dele e ele pensa muito pouco no marketing, pensa quase nada no pós-venda, muita gente nem conhece o que é pós-venda, e cuidar da parte financeira. Então ele pensa, de novo, em vender o que ele tem que vender, ele pensa em entregar o que ele tem que entregar e cuidar da parte financeira. Geralmente é isso. Só que isso não resolve, isso não dá base para você crescer a sua estrutura, para você crescer a sua empresa. Você precisa
ter processos padronizados, ter indicadores para você medir como é que está indo o marketing, está captando o número de clientes que eu preciso, está trazendo o número de leads que eu preciso para que vendas converta esses leads, para que a operação entregue para esses clientes que viraram clientes da forma correta. E o pós-venda está trazendo de novo, revendendo novos produtos, novos serviços ou o mesmo produto, se você tiver condição, para aqueles clientes que você já vendeu pelo menos uma vez. Seu RH está trabalhando direito, seu compras está trabalhando direito, seu financeiro está trabalhando direito. Então, outro dia até fiz um post no meu Instagram de um cara segurando os pratinhos. Nós, empresários, gestores, somos equilibradores, né? Equilibristas de pratinhos o tempo inteiro. Que pratinhos são esses? Processo. Hora eu vou lá, rodo o marketing, hora eu vou lá, rodo a venda, hora eu vou lá, rodo pós-venda, hora eu vou lá, rodo o RH. Uns eu preciso, a depender do meu modelo de negócio, rodar muito mais. No meu caso, eu tenho uma empresa de prestação de serviços e produtos digitais e como o meu volume de prestação de serviço hoje é 50%, né, do que eu faturo, do que eu tenho de receita, vem da minha prestação de serviço, o meu marketing tem que ser muito forte, porque ele serve tanto para os clientes que compram o meu processo de mentoria, quanto clientes alunos, né, que compram aí os meus cursos online. Agora, o meu pós-venda ainda é muito baixo, ainda eu não tenho tantos produtos de recorrência ou algo que eu possa simplesmente vender e revender várias vezes. Então, eu me preocupo sim com pós-vendas, mas é um pratinho menor, que eu rodo com menos frequência, com menos energia, então não dedico tanto a esse processo de pós-venda, mas eu tenho que conseguir fazê-lo da forma correta, entender sobre ele e executá-lo sempre que for possível. Não dá para não ter um pós-venda na minha empresa. Então, a depender do seu modelo de negócio, você tem que entender a jornada do cliente, que é o que está lá no curso de planejamento estratégico, tá? Também tem um curso separado no meu site só sobre jornada do cliente. Se você quiser adquirir, entra lá que você vai conhecer. Então, eu preciso conhecer para o modelo de negócio que eu tenho, qual é a jornada do meu cliente, que é para ela que eu tenho que trabalhar. É ela que eu tenho que, como gerente, na hora que eu estou gerente da minha empresa, né, eu sou empresário, mas na hora que eu estou ali como gerente, eu preciso dar prioridade para a jornada do cliente. Por quê? RH, o financeiro, compras, o administrativo, todos os processos internos, eles funcionam numa cadeia de apoio. Está dentro da sua empresa, se você fizer bem, mal, com um bom sistema ou não, desde que não afete o cliente, ele não vai ver, está tudo certo. Agora, os processos da jornada do cliente, que são 4, marketing, vendas, operação e pós-venda, não dá para fazer meia boca, não dá para não ter gestão, não dá para não ter excelência. Por quê? Porque são os processos que têm contato com o seu cliente. No marketing ele está te vendo, você está atraindo ele para ele possivelmente querer comprar de você. Nas vendas você tem contato com ele o tempo inteiro, porque você está vendendo para ele. Na operação, a depender do modelo de negócio, você também tem contato com ele. No meu caso, eu prestando mentoria consultiva durante o período que o cliente fica comigo, tenho contato com ele o tempo inteiro. E no pós-venda, de novo, você está revendendo algo para ele, fazendo pesquisa de satisfação, tentando fazer um upsell, um cross-sell e assim por diante para vender de novo para esse cliente voltar quantas vezes forem necessárias. Então, esses 4 processos linkados precisam ser geridos. E para que você consiga fazer gestão, os processos precisam estar padronizados, alguns dos procedimentos precisam estar padronizados e os números em cima das metas e indicadores precisam estar sendo conhecidos. Porque se você não tem um número, você só vai se basear pelo número da sua receita ou do seu faturamento e da sua margem, que são os números financeiros. E apenas eles, não vão te levar sozinhos para onde você deseja. O quarto elemento aqui para você virar um expert em gestão é você ter uma sala de gestão com elementos visuais. Um local, né, que muita empresa inclusive chama de sala de guerra, literalmente, um local onde você vai fazer suas reuniões, conversar com as pessoas, ter os seus painéis de gestão, ter os seus painéis de controle da rotina, ter tudo ali estruturado com elementos visuais, como eu falei, para que você consiga utilizar esse local como um ambiente positivo de discussão das coisas, de resolução dos desafios. E aí essa sala vai servir para diversas coisas. A primeira é para expor os resultados, né? É lá que você vai ter o seu painel, eu tenho o meu ali, que serve inclusive de exemplo para meus clientes. Lá estão os meus principais indicadores, salvo os financeiros, porque eu não preciso expor para os clientes os indicadores financeiros, mas todos os meus indicadores estão ali. Tem os checklists, tem diversas coisas que eu preciso expor.
E se você tem colaborador, mais ainda, você precisa expor os resultados para fazer uma coisa que é muito importante, que a sala de guerra e as reuniões ajudam muito, incomodar as pessoas. A gestão precisa incomodar as pessoas, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. O que eu chamo de incomodar as pessoas? Fazer com que elas se incomodem em sempre querer fazer o que precisa ser feito, com excelência, e segundo, melhorar aquilo que elas estão fazendo continuamente, que é o que o japonês, e eu aprendi muito, porque eu já fui para o Japão várias vezes, o que o japonês chama de Kaizen, que é fazer a melhoria contínua. Se você ensina o seu colaborador a fazer melhoria continuamente naquilo que ele faz, dar ideia, abrir a boca, discutir, comunicar, isso é feito na reunião, na sala de guerra. Se você não tem uma sala de guerra para fazer a sua gestão, para se comunicar com as pessoas, como é que você quer que elas falem com você? Como é que você quer que ela tenha motivação? A maioria das vezes o colaborador entra na sua empresa, vai lá, passa o dedo, passa o cartão, enfim, faz o que tem que fazer, às vezes fica sozinho numa sala, às vezes entre duas pessoas, vai para o almoço, volta, nem te vê durante o dia, quando vê, passa o dedo de novo ou o cartão e vai embora. E isso passam-se dias, meses, anos, décadas, e as pessoas, em função de trabalharem dessa forma, ninguém aguenta. É estressante, é desmotivador. E aí, para que você consiga motivar as pessoas, você tem que conversar com elas. Principalmente, cada vez mais, essa geração mais nova que está surgindo aí, que precisa, inclusive, ser mais gerida com relação a conhecimentos, habilidades e atitudes. Porque é uma geração que quer fazer várias coisas, que pensa diferente. Você precisa lidar com isso. E a sala de gestão com os elementos visuais vai te fazer com que as pessoas se sintam incomodadas. Vou usar esse verbo, tá? Mas, na minha visão, incomodadas no sentido tanto positivo quanto negativo, de trazer ideia, de sugerir melhoria, de sugerir uma inovação, de melhorar um processo, melhorar um procedimento, fazer, dar uma sugestão numa ideia de um outro processo, enfim, fazer com que as pessoas, inclusive, através do painel de gestão, fiquem incomodadas com os resultados negativos que elas tiveram. Se você não expõe isso num painel e ninguém sabe os resultados que as pessoas estão tendo, como é que você vai ter como, por exemplo, argumentar quando você for mandar alguém embora? Eu sei que você não deve satisfação para ninguém porque a empresa é sua, mas a gente deve sim uma certa satisfação para o nosso time. Porque a gente não exige que ele seja, que todo mundo vista a camisa, que seja todo mundo um time coeso, e a gente não busca priorizar, né, ou dar essa ênfase aí na participação de todo mundo. Na hora que vem da gente, a gente não vai fazer isso. Não, a gente tem que expor os problemas, tem que discutir abertamente. Então as reuniões são importantes, mas a sala de gestão, de novo, com os elementos visuais é que vão dar para você a exposição dos resultados. Tanto para o lado bom, show de bola, parabéns, toda semana você está bem e tal, quanto para o lado ruim. O que está acontecendo? Você não está conseguindo atingir o resultado, comunica com as pessoas, pede ajuda e mostra semana a semana, mês a mês, que alguém, né, o próprio processo vai mostrar. Aí acaba uma coisa que é muito interessante com o passar do tempo, que é as pessoas, né, em relação a você, elas deixam de dar satisfação para você como chefe. Você começa a conseguir educá-las a dar satisfação para a empresa. E você, com o passar do tempo, que é isso que eu ensino na minha mentoria e nos meus cursos, você começa, com todas essas metodologias, a fazer com que os colaboradores entendam que eles não estão trabalhando para você, eles estão trabalhando para a empresa. Então, a primeira coisa é mudar o seu mindset, mudar a sua verbalização, pare de falar, faz para mim, faz não sei o quê, eu quero, eu isso, eu aquilo. Não, a empresa precisa. O seu processo, o padrão do seu processo está determinando você fazer dessa forma. O seu procedimento está pedindo para você fazer desse jeito. Os resultados do processo não estão sendo alcançados. Você não está alcançando os resultados do seu processo, não os resultados que eu quero. Quando você faz isso, você muda tanto o seu mindset, muda a sua forma de falar e se comunicar e de controlar, cobrar as pessoas. E aí, com o tempo, elas vão entender que elas não estão, de novo, trabalhando para você. E isso é ótimo, porque quando você quiser colocar alguma pessoa no seu lugar para virar um gerente, e aconteceu comigo, eu tive 4 gerentes em 2016, fica muito mais fácil. Você consegue dar muito mais velocidade, todo mundo sabe o que faz. Na hora que você nomeia alguém gerente, já todo mundo conhece o seu approach de gerenciar, porque todo mundo já acompanhou. A pessoa só assume certos papéis e já sabe, inclusive, muito mais rápido o que tem que fazer,
como tem que fazer. E aí você consegue, você não precisa treinar muito tempo a pessoa, passar ela, justificar que ela se tornou ali, né, um gerente e investir um monte de tempo. As pessoas já se acostumam com esse modelo de gestão que poderia ser você lá ou poderia ser uma outra pessoa. Então é muito importante você pensar na sala de gestão com esses elementos visuais aí. Outra coisa que a sala de gestão dá é transparência a tudo que acontece. Os elementos visuais, os painéis de gestão, o quadro de controle da rotina dá transparência para não ficar algo no chute e para que as pessoas entendam quem é que realmente está entregando o quê. Essa transparência é essencial para qualquer tipo de empresa, não é papo de startup nem nada não, é muito importante. E mais um ponto aqui, dá velocidade para o levantamento daquilo que eu falei que um gestor precisa fazer, né? Levantar problema, analisar problema e resolver problema. Quando você tem uma sala de guerra, processos padronizados, elementos visuais e utiliza isso da melhor forma possível, você vai conseguir levantar os problemas, analisar e resolver muito mais rápido, porque você tem transparência, você tem tudo na mão e não precisa necessariamente ficar abrindo o computador, procurando coisa numa tabela que está lá no computador de alguém que fez não sei o quê. Não, você tem todos os seus indicadores ali, você tem todas as suas metas ali, você já padronizou os seus checklists, o que você vai falar na reunião, como que você vai fazer e, inclusive, quando você estiver de férias, quando você quiser sair, alguém que te substituir vai fazer da mesma forma, porque tem um approach de puxar a reunião, vamos chamar assim, padronizado e que funciona na sua empresa. E o sexto elemento é o sistema de gestão, que tem basicamente dois pilares, uma sistemática de gestão e as ferramentas. Uma sistemática de gestão nada mais é do que a soma da divisão das rotinas de gestão que você e as pessoas que estão ligadas à gestão vai precisar ter para efetivar essa gestão no dia a dia. Todo sistema de gestão ele é focado em ferramentas que eu vou utilizar para gerir, né, sistema de gestão, para gerir cada processo. Marketing vai precisar ser gerido de um jeito, com algumas ferramentas, com alguns controles, vendas de outro jeito, a operação de outro jeito, pós-venda de outro jeito. Algumas ferramentas vão servir para mais de um processo, RH é um processo de apoio, vai precisar ser gerido de uma forma completamente diferente. Então, como cada processo tem necessidades diferentes e precisam ser geridos diferentes, porque são processos que têm as suas particularidades, você precisa ter um sistema de gestão, que é a soma de uma sistemática. Quando é que eu preciso gerir cada processo, porque cada processo tem uma necessidade de gestão diferente, e as ferramentas que eu preciso usar quando eu for gerir para fazer essa gestão e esse controle. Então, o sistema de gestão é a soma de uma sistemática com as ferramentas certas. Ferramentas podem ser tabelas, podem ser aplicativos, um próprio sistema ERP, enfim, diversas ferramentas que cada processo vai precisar para você fazer efetivamente essa gestão funcionar. Então, estude aí esses 6 elementos, eles são muito importantes, são eles que com certeza vão fazer você dar o passo que você precisa, não só para alcançar resultados que talvez antes você não tinha alcançado, mas se tornar um expert em gestão para você ter mais resultado. De novo, não adianta você ser apenas um bom líder e saber lidar com as pessoas. Isso é importante sim, mas é mais difícil e mais demorado. A primeira coisa que se eu tivesse que fazer, e que foi o que eu fiz e que deu muito resultado para mim, é investir em gestão. Invista na gestão para que você tenha seu planejamento estratégico, seus processos e esses 6 elementos que eu falei para você aqui, que os resultados vão vir com muito mais velocidade. Você vai ter empresa mais na mão, mais estruturada. E com o passar do tempo, você vai adquirindo a experiência que você precisa para lidar bem com as pessoas e também, além de gestor, virar um bom líder. E agora você tem 2 caminhos que você pode adotar. O primeiro deles é ver e rever esse vídeo quantas vezes forem necessárias, te aconselho a isso, para você anotar aí, tirar suas conclusões e implementar você mesmo. Ou, se você precisar da minha ajuda, você também tem outros 2 caminhos. Pode ser através dos meus cursos online, está aparecendo aqui para você o endereço www.gevandrobarros.com.br/cursos. Em breve tem um terceiro curso aí já quase finalizado para você, que é o curso de Operação e Rotina de Alta Performance. Lá você já tem no meu site o curso de Planejamento Estratégico, o curso de Gestão, o curso de Jornada do Cliente, o curso da Estratégia Financeira, o curso
Tem vários cursos lá, visite o site aí que você vai poder se servir muito bem e com esses cursos conseguir implementar tudo aquilo que você deseja aí na sua empresa. E o último caminho seria me procurar, quem sabe, caso você precise aí do meu apoio para fazer um processo de mentoria. Eu vou te apoiar, te acompanhar durante alguns meses, vou te dar ferramentas, vou te dar metodologia, vou trocar com você os meus conhecimentos e as minhas experiências durante esse período. E esse processo é dividido em fases, cada fase tem os módulos. Se você quiser participar desse processo, entre em contato. Eu sempre tenho na descrição do meu vídeo o meu WhatsApp profissional. Entre em contato, a gente vai agendar uma reunião de diagnóstico, se essa for a melhor forma que eu puder apoiá-lo a alcançar os resultados que você deseja. Grande abraço, fico por aqui, gratidão. Não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir aí o vídeo, se inscrever também. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.